Hoje começo o meu dia, minha manhã, mais uma vez. Depois eu vou me informar há quantos anos eu venho aqui gravar a feira de profissões do Colégio Jean Piaget. É uma feira onde possibilita os alunos do ensino fundamental a entenderem melhor a profissão que eles pretendem exercer. Esse bloco que a gente vai conversar agora é de arquitetura. Então, tanto a Natália como a Sofia são arquitetas e a Carmen, mãe da Sofia. Pela primeira vez aqui, da Feira de Profissões, eu vou conversar com uma mãe, porque não tem depoimento melhor do que uma mãe de aluno olhando, e hoje ela veio babar a filha, palestrar. E aí eu brinquei com ela, a gente só não pode falar mal da escola. Ela falou, nunca! Não tem como, né? Eu, como mãe de aluno também, sou muito fã. Eu me seguro para não falar, para não ficar falando muito do Jean Piaget, porque eu fico chovendo no molhado. Mas realmente a gente tem... quando a gente pode colocar nosso filho numa escola como o Jean Piaget e depois ver esses frutos, colher esses frutos que a gente plantou lá atrás, é muito lindo. Gratificante. A Sofia estuda aqui no Jean Piaget desde os 2 aninhos e meio. E ela não conhece outra vida que no seu Jean Piaget. Então, assim, é uma escola muito bem estruturada, que acolhe a criança, os pais, acompanha, desde o porteiro até a moça da cantina conhece as crianças, sabe? Acompanha. E, assim, um aprendizado muito bom, uma preocupação, uma dinâmica maravilhosa. Assim, eu amo Jean Piaget e eu falo, se puder os meus netos irem pra cá. A Natália é a mesma coisa, né, Natália? Porque a Natália estudou aqui e agora o filho estuda aqui também. Então, só disso a gente já vê, já tá validando, né? Não teve conversa com o marido. Eu falei, ele vai estudar no Jean Piaget, ponto final. Não teve conversa. Ele falou, não, tá bom. Vai lá, porque realmente é uma escola maravilhosa. Agora, palestrar. Quanto tempo você se formou em arquitetura? Eu me formei em arquitetura no final de 2023. Em que faculdade você fez? Eu fiz Mackenzie lá em São Paulo. E eu acho que ter feito Jean Piaget foi a base que eu precisava, porque a arquitetura é um curso que tem sua dificuldade, exige bastante, e a base que o Jean Piaget deu foi, assim, fundamental para conseguir aguentar uma faculdade, e principalmente lá em São Paulo, que tem outra dinâmica, outro ritmo. Então, assim, foi tudo pra gente, acho. Que área que você escolheu no sentido de atuação? Eu trabalho com a parte de arquitetura e design de interiores, então é mais a parte de decoração, escolha de móveis, acabamentos. Tô nessa área também, faço reforma de apartamento, restaurante, desde o começo até o final. Você já veio palestrar aqui? Já. Qual a sensação? Você é a primeira vez? Então explica se você pudesse explicar para a Sofia, o que será? Eu acho que é gostoso, porque a gente volta assim no passado, sabe? Falar com o pessoal mais novo. Preparada para ouvir, para babar, para aplaudir? Tô super emocionada, tô feliz. Eu fico assim, eu tenho orgulho da minha filha. Tudo que ela é hoje, com certeza, teve toda a estrutura do Jean Piaget por trás. Todas as ações que eles fazem realmente pensando nesse caminhar da criança para não ser sofrido, porque você sai de uma escola realmente que não te exige tanto e traz para uma escola que já tem uma constância e uma coerência no desenvolvimento da criança, a criança vai sentir, porque vai ser um salto mesmo. Então, por isso que às vezes parece, é mais puxado. Mas se você está aqui crescendo, tudo flui. Tudo flui. E aí fica assim, com esses profissionais aí, que o mercado só ganha, não é? É isso. A gente vai mostrar a palestra delas para você.
Alexandre Vieira, mantenedor, diretor aqui do Colégio Jean Piaget. Eu estava conversando antes com as alunas, como eu faço sempre, e dessa vez, uma coisa que eu não tinha visto, um monte de pais, né? Então eu conversei com uma mãe e eu estou vendo chegar mais pais de alunos para assistir a palestra dos filhos. Esse ano houve uma mudança também na feira, mas antes disso, eu estava conversando com eles e eu fui tentar lembrar quantos anos eu faço isso aqui no sentido das feiras de profissões. Que número é? Quantos anos já é? Ó, tem cola. Se tem cola, é porque faz muito tempo, começou no século passado. A cola não está atualizada. Eu só tenho os eventos aqui, mas pelo menos uns 20 anos. Pelo menos 20 anos. Então, há 20 anos eu venho aqui mostrar, e aí a gente vê como cresceu a feira, no sentido também do olhar do que realmente os alunos vão precisar para ingressar no mercado, fazendo uma costura de tudo. E esse ano entraram, inclusive, mais opções e atrações. Né? Então, você sabe que fazer escolha profissional não é fácil. Eu não sei como você fez a sua. Não, mas não é fácil. Nem sempre você tem uma habilidade e essa habilidade você quer torná-la uma profissão. Você pode ser um excelente comunicador, mas ir para a área da engenharia e a habilidade de comunicação ser um bônus, vamos falar assim. A escolha profissional é uma coisa muito difícil. Né? A gente vem com esse trabalho desde o Fundamental 1 e 2, trabalhando com a área de talentos, área de interesse dos alunos, que são os aprofundamentos que a gente tem. O trabalho de PIC que eles fazem, todo o trabalho de investigação científica na área que eles têm interesse. Então, essa escolha profissional começa antes, né? Como é que é estudar nos Estados Unidos? Como é que é estudar na Europa? Tem diferença? Exatamente. Como que é fazer um teste padrão Enem nos Estados Unidos, que é o SAT? Como é que funciona esse teste? Eu passei no Brasil, estou com nota do Enem. Como é que eu vou no sistema da SISU e coloco aquela minha nota para saber se eu estou dentro daquela universidade, se eu estou fora? Então, o que a gente percebe hoje é que estudar fora do país ficou tão acessível quanto estudar dentro do país, muitas vezes mais barato, né? Então, acho que isso é uma tendência muito forte. A escola tem dado espaço para essa possibilidade, que a gente mostra as possibilidades, prepara para todas elas e os alunos fazem as decisões com a equipe nossa que a gente tem de orientação. Por que você acredita que as pessoas têm essa visão do Jean Piaget de ser uma escola puxada? Então, eu acho que esse é um excelente questionamento, né? A gente entende que os espaços para você entrar numa universidade altamente concorrida, você precisa ter desenvolvido um conjunto de habilidades, não só acadêmicas, mas de organização, de dedicação, de empenho, de planejamento do seu horário, senão você não tem acesso a esses espaços. Seja passar num curso de magistratura, seja passar numa Santa Casa. Então, para você entrar nesses espaços, você precisa se preparar. Então, o ensino médio, ele é um ambiente verdadeiro no sentido de que ele oferece uma boa base de ensino, oferece uma cobrança de uma certa organização para você dar conta do ensino médio com muito apoio de orientação da equipe. E então isso é muito importante a gente falar, porque a gente não está falando aqui só para os alunos que estão no Jean Piaget ou que desejam colocar os filhos ou que estão nesse momento. É a vida. A escola, a vivência da escola é uma mini vida para a nossa vida, que a gente continua lá fora. Por isso eu estou tão fã dessa escola também. Parabéns, mais uma vez, por mais uma edição da Feira de Profissões, por mais esse empenho aí, contribuindo com o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Vocês viram o Alexandre falar todo orgulhoso dos alunos, contar algumas histórias dos alunos que passaram pelas cadeiras aqui da escola e hoje estão brilhando lá fora e trazendo aqui as suas experiências. Uma delas foi a Lívia, que ele falou que você passou na magistratura, agora a Lívia juíza, doutora Lívia. E foi muito legal que quando você entrou aqui, eu lembro de você por aqui. Você não foi minha aluna de balé, né? Aqui, eu acho que não. Será? Eu fui aluna de jazz aqui, eu acho que foi sim, Renata. Então é isso. E eu lembro de ver a Manu e seu outro filho aqui também, a gente é da mesma época. Foi minha aluna de jazz. Porque eu dei aula aqui no colégio há muitos anos, e antes do programa de TV, depois eu incorporei os dois, e aí não dei conta dos dois, larguei o balé e fiquei só com o programa. Então tem umas carinhas que eu não consigo lembrar tudo, né? Porque
muitas pessoas. Mas a Lívia eu lembro bem, tinha o cabelo todo cacheado. E aí, lindo te ver hoje, juíza, e ver o Alexandre também falando de você, a sua postura toda. O que foi a escola? Qual a importância da escola para o seu desenvolvimento? E você falou que você estava na primeira feira de profissões, né? Eu só estudei no Colégio Jean Piaget a minha vida inteira, então eu entrei com 2 anos, saí com 17. O Jean Piaget realmente foi minha segunda casa, assim. Então eu tenho muito carinho pela escola. E foi um diferencial muito grande, porque principalmente na área do direito, que foi a que eu escolhi, a gente precisa muito do domínio assim, de interpretação de texto, senso crítico. E o Jean Piaget foi uma escola que, além do conteúdo, das matérias básicas, ele trazia muito esses exercícios. E matérias diferenciadas também. Então a gente aqui aprofundava mais em filosofia, sociologia, matérias que eu precisava futuramente para direito, para concurso público, então me ajudou muito. Eu conversei bastante, a Lívia é minha amiga pessoal desde a escola, mas eu acho que eu sempre tive interesses múltiplos. Eu falo que meu sonho é ter um podcast ou ter alguma coisa assim. Daí o Jean Piaget ajuda muito a ter essa conhecimento, esse aprendizado amplo, né? Que a gente passa por várias áreas e a gente tem... Eu lembro que na nossa época a gente tinha oficina de física, oficina de matemática, até hoje. Teatro, tinha o Dia das Profissões, então acho que foi isso, assim, não traumatizou, mas ele me fez entender que eu posso ser muitas coisas como profissional e como pessoa. E quando você tem essa vivência, e como o Jean Piaget, ele promove, como a Lívia falou, oficinas, atividades fora. Você fica muito tempo envolvida. Não é que você fica o dia inteiro numa sala de aula, mas você fica realmente respirando todo o mundo educacional de formas diferentes e aí fortalecendo os laços. Eu sei porque os meus filhos, amigos, eles são os mesmos da escola. Eles casaram com os amigos da escola, inclusive, da classe. Mas isso é muito importante. Esses laços que vocês formaram aqui que vai levar para a vida. E a gente tem um grupo, né? Um grupo de amigas que realmente... Todas nós estudamos juntos no Jean Piaget, algumas sempre juntas, outras de manhã, outras à tarde. A gente tem esse vínculo que a gente se identifica por causa do que a gente construiu aqui. Que orgulho, não só pra gente que é aqui do Jean Piaget, mas como inspiração para vocês, como é importante a escolha da escola. É lógico, eu sempre falo, nós somos uma bolha, 1% das pessoas podem escolher realmente a escola que os seus filhos vão estudar, mas fiquem atentos a isso e coloquem isso como prioridade na vida dos seus filhos.